Antes de fechar os olhos nesta noite, eu quero que você escute uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vai dormir hoje. Deus não se esqueceu daquilo que você tem pedido em oração. Talvez ninguém saiba das batalhas que você enfrentou durante este dia. Talvez você tenha sorrido para as pessoas enquanto carregava preocupações por dentro. Talvez existam respostas que ainda não chegaram, portas que ainda não se abriram e situações que parecem não sair do lugar. Mas mesmo que tudo pareça silencioso ao seu redor, existe algo acontecendo no mundo espiritual neste exato momento. Deus está trabalhando. Enquanto muitos enxergam apenas demora, Deus está preparando o tempo certo. Enquanto você vê obstáculos, Deus vê o caminho que já está sendo aberto. Enquanto seu coração luta para entender, o Senhor já está organizando aquilo que será a sua vitória. Se esta noite foi difícil para você, fique até o final desta oração. Eu acredito que o Espírito Santo vai trazer paz para a sua alma, aliviar o peso que está sobre seus ombros e renovar sua esperança. Porque a bênção que Deus preparou para a sua vida não chegou atrasada. Ela está chegando exatamente no momento certo. A palavra de Deus declara em Isaías 40:31: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa nos ensina que Deus fortalece aqueles que continuam confiando, mesmo quando ainda não conseguem ver o resultado. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir antes de dormir. Por isso, escreva nos comentários: Eu creio na vitória de Deus. Essa simples atitude é uma forma de declarar sua fé. Também deixe o seu gostei e compartilhe esta oração com alguém que precisa de esperança nesta noite. Agora, encontre uma posição confortável, respire profundamente, solte toda a ansiedade. Entregue cada preocupação nas mãos do Senhor e permita que a presença de Deus invada o seu coração enquanto juntos entramos neste momento de oração. Pai amado, neste momento de descanso, nós continuamos diante da Tua presença com o coração aberto. Muitas vezes, queremos entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Queremos enxergar as respostas. Queremos ver os caminhos. Queremos saber quando aquilo que estamos esperando finalmente vai acontecer. Mas nesta noite, Senhor, nós escolhemos confiar em Ti mesmo sem compreender todos os detalhes. Porque a Tua palavra nos ensina em Isaías 55, 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E quantas vezes, Pai, nós olhamos apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos. Vemos portas fechadas, vemos atrasos, vemos obstáculos, vemos situações que parecem não mudar, mas Tu enxergas além. Tu vês aquilo que ainda está escondido. Tu vês a vitória que está sendo preparada, mesmo quando nós não conseguimos percebê-la. Nesta noite, eu te apresento cada pessoa que está fazendo esta oração. Talvez alguém esteja cansado de esperar. Talvez alguém tenha derramado lágrimas durante este dia. Talvez exista uma preocupação que voltou à mente várias vezes. Uma luta na família, um problema financeiro, uma enfermidade, uma porta que ainda não se abriu. Mas o Senhor continua trabalhando. O Senhor continua agindo no silêncio. O Senhor continua movendo circunstâncias que ninguém consegue enxergar. A Tua palavra declara em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nem algumas coisas, nem apenas os momentos bons. Todas as coisas. Até aquilo que hoje parece confuso, até aquilo que hoje parece uma demora, até aquilo que hoje parece um não. Tudo está sendo usado por Ti para construir algo maior. Pai, ajuda-nos a descansar nessa verdade. Porque muitas vezes a ansiedade tenta ocupar o lugar da confiança.
os pensamentos aceleram, a mente cria cenários, o coração fica inquieto. Mas a tua palavra diz em Filipenses 4, 6 a 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que essa paz visite agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende das respostas já terem chegado. Uma paz que vem da certeza de que Deus está no controle. Senhor, enquanto a noite avança e o corpo começa a desacelerar, nós entregamos em tuas mãos aquilo que não conseguimos resolver sozinhos. Entregamos os medos escondidos. Entregamos as preocupações que carregamos em silêncio. Entregamos as perguntas que ainda não possuem respostas. Porque sabemos que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. O Salmo 121 declara: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E continua dizendo que o Senhor não dormita nem dorme. Que verdade maravilhosa para esta noite. Nós vamos descansar, nós vamos fechar os olhos, mas o Senhor continuará cuidando de tudo. O Senhor continuará observando cada detalhe da nossa vida. O Senhor continuará trabalhando em situações que nem sequer sabemos que estão sendo transformadas. Pai, fortalece a fé daqueles que estão cansados de esperar. Renova a esperança daqueles que pensam que nada está acontecendo. Lembra cada coração de que o silêncio não significa ausência. A demora não significa abandono. E o fato de não enxergarmos o caminho não significa que o Senhor deixou de agir. Muito pelo contrário. Neste exato momento, enquanto muitos apenas veem escuridão, o Senhor continua preparando a vitória. Talvez ainda não possamos vê-la. Talvez ainda não possamos tocá-la. Talvez ainda não entendamos como ela chegará. Mas ela está sendo preparada pelas tuas mãos. E aquilo que é preparado por Deus sempre chega no tempo certo. Se você crê nessa promessa, escreva nos comentários: Deus está preparando minha vitória. E enquanto permanecemos nesta presença tão doce, tão segura e tão acolhedora, continuamos entregando nosso coração ao Senhor, certos de que cada passo do amanhã já está diante dos teus olhos, e isso nos traz descanso. Porque não estamos caminhando sozinhos, não estamos tentando construir o futuro com as nossas próprias forças. Existe uma mão poderosa nos conduzindo. Existe um Deus fiel cuidando daquilo que ainda não conseguimos alcançar. Pai, enquanto continuamos em oração, ajuda-nos a lembrar que muitas das tuas maiores bênçãos chegaram quando menos esperávamos. Houve momentos em que pensávamos que tudo estava perdido. Houve dias em que acreditávamos que não existia saída. Mas então o Senhor agiu. O Senhor abriu caminhos. O Senhor enviou socorro. O Senhor mostrou que continua sendo o mesmo Deus de milagres. E nesta noite, nós queremos descansar nessa certeza, porque a bênção de Deus está mais perto do que imaginamos. Muitas vezes, olhamos para a distância entre nós e aquilo que desejamos, mas não conseguimos enxergar a distância entre a promessa e o seu cumprimento. Não conseguimos ver aquilo que o Senhor já está movimentando. Não conseguimos perceber quantas portas já começaram a se mover no mundo espiritual. A tua palavra declara em Salmos 27, 13: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Que declaração poderosa! Davi não disse que tudo estava perfeito. Ele não disse que todos os problemas tinham desaparecido. Ele apenas escolheu acreditar que ainda veria o agir de Deus. E talvez seja exatamente isso que alguém precisa fazer nesta noite: voltar a acreditar, voltar a confiar, voltar a esperar. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que carregam promessas antigas no coração, sonhos que parecem esquecidos, pedidos feitos há meses, talvez anos. E a espera trouxe cansaço, a espera trouxe dúvidas. Em alguns momentos,
Até mesmo a esperança ficou enfraquecida, mas o Senhor continua sendo especialista em surpreender aqueles que permanecem firmes. O profeta Isaías declarou no capítulo 30, versículo 18: Bem-aventurados todos os que nele esperam. Esperar em Deus nunca é perda de tempo. Esperar em Deus nunca é inútil. Esperar em Deus significa confiar que existe um propósito maior sendo construído. Pai amado, visita agora aqueles que estão enfrentando noites difíceis. Aqueles que deitam a cabeça no travesseiro, mas a mente continua acelerada. Aqueles que carregam preocupações com os filhos, com o casamento, com a saúde, com as contas, com o futuro. Que o teu Espírito Santo traga alívio, que cada pensamento de medo perca a força, que cada sentimento de desânimo seja substituído por esperança. Porque a tua palavra diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor conhece o fim da história, nós conhecemos apenas uma página. O Senhor vê o caminho completo, nós vemos apenas alguns passos, por isso escolhemos descansar, escolhemos confiar, escolhemos entregar. Pai, enquanto a noite avança, ajuda-nos a perceber os pequenos sinais da tua fidelidade. Muitas vezes estamos tão focados na grande bênção que esquecemos das pequenas bênçãos diárias. O ar que respiramos, a proteção recebida, o alimento sobre a mesa, as oportunidades que o Senhor já nos concedeu. Obrigado pelo dia que passou. Obrigado pelo cuidado invisível. Obrigado pelas vezes em que nos livraste de perigos que nunca chegamos a conhecer. Obrigado pelas respostas que ainda estão a caminho. Obrigado pelas portas que ainda serão abertas. Obrigado porque o Senhor permanece trabalhando. Ao continuarmos nesta presença, lembramos das palavras de Jesus em Mateus 6:26. Ele nos ensina a olhar para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas são sustentadas pelo Pai Celestial. E então pergunta se não valemos muito mais do que elas. Nós valemos para ti, Senhor. Somos teus filhos, somos teu povo, somos cuidados pelas tuas mãos. E se o Senhor cuida dos pássaros, também cuidará de cada detalhe da nossa vida. Por isso, nesta noite, nós soltamos o peso que não fomos chamados para carregar. Soltamos a necessidade de controlar tudo. Soltamos a preocupação excessiva com o amanhã. Soltamos aquilo que está roubando nossa paz. E recebemos a tranquilidade que vem da tua presença. Recebemos a confiança de que a bênção está mais perto do que imaginamos. Recebemos a certeza de que o Senhor nunca se atrasa. Recebemos a esperança de que aquilo que hoje parece distante pode estar muito mais próximo do que conseguimos perceber. E enquanto descansamos nessa verdade, o nosso coração continua sendo conduzido pelo Senhor para compreender algo ainda mais profundo. Porque quando chega o tempo determinado por Deus, existem portas que homem nenhum consegue fechar. E existem caminhos que ninguém consegue impedir. Porque quando Deus decide agir, nada pode bloquear o seu propósito. Pai, nós entramos agora em um nível ainda mais profundo de confiança nesta oração. Porque se antes já acreditávamos que o Senhor estava trabalhando no invisível, agora nós declaramos com ainda mais fé: o Senhor está abrindo portas que ninguém poderá fechar. A tua palavra confirma isso em Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que promessa poderosa para esta noite! O Senhor não apenas abre portas, mas sustenta aquilo que Ele mesmo abriu. Não depende da força humana, não depende da aprovação das pessoas, não depende das circunstâncias favoráveis. Quando é o Senhor quem abre, ninguém pode impedir. E nesta noite, Pai, nós entregamos todas as áreas da nossa vida diante dessa verdade. Entregamos as portas que ainda estão fechadas. Entregamos os caminhos que parecem bloqueados. Entregamos as oportunidades que ainda não chegaram. Entregamos os sonhos que ainda não se cumpriram.
porque sabemos que o Senhor continua agindo, o Senhor continua movendo o invisível, o Senhor continua preparando aquilo que vai se manifestar no tempo certo. A tua palavra diz em Isaías 45:2: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Que declaração forte, Senhor! Isso significa que não existe barreira forte demais para o teu agir. Não existe obstáculo permanente diante do teu poder. Não existe situação impossível para as tuas mãos. E mesmo quando tudo parece travado, o Senhor já está à frente, preparando a saída. Pai, quantas vezes a ansiedade nos faz acreditar que estamos parados? Quantas vezes o silêncio nos faz pensar que nada está acontecendo? Mas nesta oração, nós escolhemos enxergar com os olhos da fé. Porque a fé vê além do natural. A fé percebe o movimento de Deus antes da manifestação. A fé entende que o atraso humano não limita o tempo divino. Senhor, visita agora cada pessoa que está cansada de esperar por respostas. Aqueles que enviaram currículos e ainda não receberam retorno. Aqueles que estão esperando uma porta profissional se abrir. Aqueles que estão esperando restauração na família. Aqueles que estão esperando uma mudança financeira. Aqueles que estão esperando cura, direção e paz. Pai, toca em cada uma dessas áreas agora e começa a abrir caminhos onde não havia caminho. Começa a trazer respostas onde só havia silêncio. Começa a mover aquilo que parecia imóvel. Porque o Senhor é especialista em transformar impossibilidades em testemunhos. E nesta noite nós declaramos: nenhuma porta que o Senhor determinou para abrir ficará fechada. Nenhuma promessa será anulada. Nenhum propósito será interrompido. Nenhuma palavra do Senhor cairá por terra. A tua palavra diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Isso nos dá segurança, isso nos dá descanso, isso nos tira o peso de tentar controlar tudo. Pai, enquanto esta oração avança, nós sentimos o nosso coração sendo acalmado. A ansiedade vai perdendo força, o medo vai sendo substituído pela confiança, e a dúvida vai dando lugar à esperança. Porque quando lembramos que o Senhor abre portas, entendemos que nada está perdido. O que parece fechado hoje pode ser o cenário do milagre de amanhã. O que parece atraso pode ser preparação. O que parece silêncio pode ser construção. E o que parece fim pode ser apenas o começo de algo maior. Senhor, continua nos conduzindo nesta noite. Continua nos lembrando da tua fidelidade. Continua fortalecendo a nossa fé. E enquanto descansamos, nós declaramos com paz no coração: Deus está preparando nossa vitória. E já existem portas sendo abertas no mundo espiritual que ninguém poderá fechar. E enquanto o coração se acalma diante dessa verdade, Senhor, nós começamos a perceber algo ainda mais profundo sendo revelado nesta oração. O tempo da nossa vitória não está distante como pensamos. Ele está se aproximando, mesmo quando não conseguimos enxergar. Pai, a tua palavra diz em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E quantas vezes, Senhor, o nosso coração se inquieta justamente no tempo da espera. Parece que nada muda, parece que tudo continua igual. Mas o Senhor está nos ensinando a confiar no teu tempo, não no nosso. O tempo da nossa vitória está chegando, mesmo quando o silêncio parece longo, mesmo quando as respostas parecem atrasadas, mesmo quando a alma sente cansaço, porque o Senhor nunca perde o controle dos momentos. Pai, visita agora aqueles que estão esperando há tanto tempo, aqueles que já oraram, choraram, insistiram, mas ainda não viram a mudança acontecer. Que esta palavra entre como consolo profundo. O tempo certo está se aproximando. E ao continuarmos em oração, Senhor, nós entregamos também nossas lutas, porque há batalhas que ninguém vê, lutas internas, conflitos silenciosos,
dores que não são ditas, e mesmo assim, o Senhor conhece cada detalhe. A tua palavra diz em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Que verdade libertadora! Não precisamos vencer tudo com nossas próprias mãos. Não precisamos carregar todos os pesos sozinhos. O Senhor está transformando a nossa luta em testemunho. Aquilo que parecia apenas dor está sendo moldado em história de vitória. Senhor, quantas pessoas aqui estão cansadas de lutar em silêncio, lutando na mente, lutando no coração, lutando para manter a fé. Mas hoje, nesta oração, nós entregamos essas batalhas a Ti. Transforma cada dor em testemunho. Transforma cada lágrima em resposta. Transforma cada espera em milagre. A Tua palavra diz em Romanos 5:3-4, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, até aquilo que parece difícil está sendo usado por Ti. Nada é desperdiçado no Teu agir. Pai amado, enquanto esta noite avança, nós também entregamos o nosso descanso em Tuas mãos. Porque há algo sagrado acontecendo agora. Enquanto nós paramos, o Senhor continua trabalhando. A Tua palavra declara em Salmos 121:4, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Isso significa que enquanto fechamos os olhos, o Senhor permanece atento. Enquanto o corpo descansa, o céu continua em movimento. Enquanto nós descansamos, Deus trabalha ao nosso favor. Senhor, isso traz paz. Isso acalma o coração. Isso silencia o medo. Porque não estamos sozinhos nem por um segundo. E mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, nós escolhemos confiar. Deus está preparando tudo, está transformando tudo, está cuidando de tudo enquanto dormimos. Se você crê nisso, escreva agora nos comentários. Deus está trabalhando por mim. E enquanto entregamos essa verdade ao nosso coração, continuamos a descansar nessa presença que nos envolve como um abrigo seguro nesta noite, onde a ansiedade perde força e a paz começa a governar cada pensamento. Pai amado, enquanto permanecemos nesse lugar de descanso, nós sentimos algo sendo ajustado dentro de nós. A mente que estava acelerada começa a desacelerar. O coração que estava pesado começa a se aliviar. E aquilo que parecia confuso vai sendo organizado pela Tua presença. A Tua palavra diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E é exatamente isso que fazemos agora, Senhor. Nós lançamos sobre Ti tudo aquilo que não conseguimos carregar. Não apenas as grandes preocupações, mas também os pequenos medos, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém entende, aquilo que ficou guardado no silêncio do dia. E ao lançarmos tudo em Tuas mãos, nós recebemos algo em troca: descanso. Um descanso que não depende das circunstâncias. Um descanso que não depende das respostas imediatas. Um descanso que vem da certeza de que o Senhor cuida de nós. Pai, nesta noite, nós também colocamos diante de Ti os pensamentos que não param, as memórias do dia, as palavras que ouvimos, as situações que nos marcaram. Porque muitas vezes, mesmo depois que tudo termina, a mente continua trabalhando. Mas a Tua palavra diz em Isaías 26:3, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Que essa paz agora tome conta de cada mente aqui. Que pensamentos de medo sejam silenciados, que pensamentos de dúvida sejam quebrados, que pensamentos de ansiedade sejam substituídos por confiança. Senhor, enquanto a noite avança, nós entendemos que descansar em Ti não é apenas fechar os olhos, é entregar o controle, é soltar o peso, é confiar que mesmo sem ver, o Senhor continua agindo. E nesta oração, nós escolhemos confiar mais uma vez, mesmo quando não há respostas imediatas, mesmo quando não há sinais visíveis, mesmo quando tudo parece quieto, porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. A Tua palavra diz em Salmos 46:10,
aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. E é isso que fazemos agora, Senhor. Nos aquietamos. Aquietamos a mente. Aquietamos o coração. Aquietamos os medos. E reconhecemos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Pai, há pessoas aqui que precisam de descanso verdadeiro nesta noite. Não apenas sono, mas descanso na alma. Há corações cansados, sobrecarregados, pressionados por dentro. E o Senhor conhece cada um deles pelo nome. Sopra paz agora, Espírito Santo. Sopra alívio agora. Sopra descanso agora. E começa a desfazer todo o peso emocional acumulado durante o dia. Porque o Senhor não apenas trabalha enquanto dormimos, mas também nos prepara para dormir em paz. A Tua palavra diz em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E hoje nós viemos. Viemos com o cansaço. Viemos com as preocupações. Viemos com as lutas. E recebemos o Teu alívio. Agora, Pai, enquanto nos aproximamos do fim deste momento de oração, nós descansamos nessa verdade. Nada está fora do Teu controle. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Tudo está nas Tuas mãos. E enquanto dormimos, o Senhor continua escrevendo a nossa história com perfeição, ajustando caminhos, alinhando tempos e preparando aquilo que ainda não conseguimos compreender. Pai amado, nesta continuidade da oração, nós entramos em um lugar de entrega mais profundo, porque agora não é apenas sobre descansar, mas sobre confiar plenamente no que o Senhor está fazendo, mesmo quando tudo parece parado. A Tua palavra diz em Salmos 37:5, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E é isso que fazemos agora, Senhor. Entregamos não apenas uma parte, mas tudo. Entregamos o amanhã. Entregamos as decisões. Entregamos as respostas que ainda não vieram. Entregamos aquilo que está fora do nosso alcance. E ao entregar, nós descansamos. Porque quando entregamos, não precisamos mais carregar. Senhor, o tempo da vitória está chegando, e nós começamos a sentir isso no espírito. Não como emoção passageira, mas como uma certeza silenciosa que vem da Tua presença. Algo está se aproximando, algo está sendo preparado, algo está sendo formado enquanto não vemos. A Tua palavra diz em Eclesiastes 3:11, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E isso nos ensina que nada chega antes, nada chega depois. Tudo chega no tempo perfeito. Pai, transforma agora toda ansiedade em confiança, toda pressa em paciência, toda dúvida em fé, porque o Senhor está no controle dos tempos. E enquanto essa verdade se firma dentro de nós, nós também entendemos algo profundo. Nenhuma luta é em vão quando está nas Tuas mãos. O Senhor está transformando cada batalha em testemunho, cada dor em história, cada lágrima em construção de algo maior. A Tua palavra diz em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Isso muda tudo, Senhor. Aquilo que parecia apenas sofrimento está sendo usado para gerar algo eterno. Aquilo que parecia perda está sendo transformado em propósito. Aquilo que parecia silêncio está sendo preparação. Pai, quantas pessoas vão olhar para trás um dia e entender que tudo fazia sentido desde o começo, mas agora, neste momento, o que fazemos é confiar. E finalmente, Senhor, nós descansamos na verdade mais profunda desta oração. Enquanto dormimos, o Senhor trabalha ao nosso favor. Não há pausa no Teu cuidado, não há intervalo no Teu agir, não há limite no Teu poder. A Tua palavra diz em Salmo 127:2, Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Que promessa surpreendente! Enquanto descansamos, o Senhor continua operando. Enquanto fechamos os olhos, o céu continua em movimento. Enquanto o corpo para, o propósito avança. E isso nos traz paz. Uma paz que não depende de ver resultados imediatos. Uma paz que não depende de explicações. Uma paz que simplesmente confia. Pai, nós encerramos este bloco permanecendo nessa certeza. A vitória está sendo preparada.
A luta está sendo transformada e o Senhor continua trabalhando mesmo quando tudo parece silencioso. E enquanto essa noite avança, nós descansamos em Ti, sabendo que nada está perdido, nada está esquecido e nada está fora do Teu controle. Pai amado, ao continuarmos nesta oração, sentimos algo diferente no ambiente espiritual. É como se o Senhor estivesse nos lembrando que existe mais acontecendo do que conseguimos perceber. Existe algo sendo preparado em silêncio, algo sendo alinhado nos bastidores da nossa vida. A Tua palavra diz em Isaías 64:4: Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de Ti que trabalha para aquele que nele espera. E isso muda completamente a forma como descansamos nesta noite. Porque não estamos apenas esperando, estamos sendo cuidados por um Deus que trabalha por nós. Senhor, nós começamos a sentir que existe uma surpresa sendo preparada para a nossa vida. Algo que foge da nossa lógica, algo que não conseguimos planejar, algo que não depende da nossa força, mas da Tua graça. E isso enche o coração de esperança, porque a Tua palavra diz em 1 Coríntios 2:9: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Pai, talvez existam pessoas aqui que estão cansadas de esperar sempre o mesmo cenário. Mas o Senhor não trabalha com repetição de dor. O Senhor trabalha com surpresa de glória. E esta noite, nós recebemos essa promessa. Algo novo está sendo preparado. Algo que vai surpreender. Algo que vai restaurar a alegria. Algo que vai quebrar ciclos antigos. Senhor, e mesmo quando tudo parece difícil, nós declaramos que nenhuma força contrária poderá impedir o que o Senhor determinou. A Tua palavra diz em Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso significa que existem forças tentando resistir, mas nenhuma delas é maior do que o Teu poder. Nenhuma palavra contrária, nenhuma oposição espiritual, nenhuma situação visível. Nada pode impedir aquilo que vem de Ti. Pai, quantas vezes o coração sente resistência? Quantas vezes parece que tudo está travado? Mas hoje nós entendemos. Quando o Senhor abre um caminho, nenhuma força pode fechar. E isso nos dá descanso, mas também nos leva a um nível mais profundo de fé, a restauração. Porque o Senhor não apenas protege o futuro, mas também cura o passado. A Tua palavra diz em Joel 2:25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso é poderoso, Senhor, porque o Senhor não apenas segue em frente com a nossa história, o Senhor restaura aquilo que pensamos ter perdido. Tempo perdido, sonhos esquecidos, portas fechadas no passado, relacionamentos quebrados, forças que foram se perdendo ao longo da caminhada. Tudo isso está no Teu alcance de restauração. Pai, há pessoas aqui que achavam que não havia mais retorno, mas o Senhor é especialista em recomeços, e nesta noite algo começa a ser restaurado dentro do coração. Esperança voltando, fé sendo reacendida, força sendo renovada. A Tua palavra diz em Salmos 71:20: Tu, que me fizeste ver muitas angústias e males, me darás ainda a vida e me tornarás a levantar. Senhor, levanta aquilo que foi abatido, restaura aquilo que foi ferido, recompõe aquilo que foi quebrado. E enquanto essa oração avança, nós sentimos o peso sendo trocado por leveza, o medo sendo trocado por confiança, a dor sendo trocada por esperança, porque o Senhor está aqui, trabalhando no invisível, surpreendendo no inesperado e restaurando o que parecia perdido, e trazendo de volta aquilo que já tínhamos até desistido de esperar. Pai amado, nesta continuidade da oração, nós descansamos ainda mais profundamente na Tua presença, porque quando o Senhor restaura, não restaura de forma incompleta. O Senhor restaura com propósito, com cuidado, com perfeição. A Tua palavra diz em Jeremias 30,
17. Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. E isso alcança não apenas o corpo, mas também a alma. Alcança aquilo que foi ferido por dentro, aquilo que ninguém viu, aquilo que ficou escondido no silêncio da dor. Senhor, há pessoas aqui que carregam lembranças difíceis, coisas que tentaram esquecer, mas ainda doem, palavras que marcaram, situações que deixaram cicatrizes. Mas nesta noite, o Senhor está trazendo restauração. Uma restauração que não depende do tempo humano. Uma restauração que não depende de explicações. Uma restauração que vem direto do teu amor. Pai, enquanto essa oração continua, nós também entregamos as forças que foram se perdendo ao longo da caminhada. Tem gente aqui cansada não de um dia, mas de uma jornada. Cansada de lutar, de insistir, de tentar. Mas a tua palavra diz em Isaías 40, 29, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E é exatamente isso que sentimos agora. Força sendo renovada, alívio chegando, paz invadindo o coração. Senhor, e enquanto entramos nesse descanso mais profundo, nós reconhecemos, nada do que foi perdido em ti está esquecido. A tua palavra diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que não entendemos, até aquilo que doeu, até aquilo que parecia fim. Tudo está sendo usado para um propósito maior. Pai, nós entregamos agora toda resistência interna, todo medo de não ver mudança, toda dúvida sobre o futuro, e descansamos, porque sabemos que o Senhor está agindo mesmo quando não vemos. Sabemos que o Senhor está restaurando mesmo quando não sentimos. Sabemos que o Senhor está preparando mesmo quando tudo parece parado. E nesta noite, nós descansamos nessa verdade. A surpresa está sendo preparada. A proteção está ativa contra toda força contrária. E a restauração já começou a acontecer no mundo espiritual. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Deus está restaurando minha vida. Pai, agora nós nos aproximamos ainda mais do descanso. O corpo começa a desacelerar. A mente começa a silenciar. E a alma encontra abrigo na tua presença. Porque quando o Senhor está no controle, até o que parecia perdido encontra caminho de volta. E nós seguimos nessa paz, sabendo que ainda há mais do teu agir vindo sobre nós nesta noite. Senhor, e o nosso coração permanece aberto para tudo aquilo que ainda vais revelar. Pai amado, nós sentimos agora um mover suave da tua presença, nos lembrando de algo muito simples, mas profundo. O Senhor ouviu cada oração que foi feita em secreto, cada palavra sussurrada em lágrimas, cada pedido feito quando ninguém estava vendo, cada clamor silencioso durante a noite. A tua palavra diz em 1 João 5, 14 a 15. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Isso traz descanso ao nosso espírito, porque não estamos falando ao vazio, não estamos orando para o nada, estamos falando com um Deus que ouve. Senhor, quantas vezes a espera tentou fazer o coração duvidar? Quantas vezes o silêncio tentou convencer a alma de que nada estava acontecendo? Mas hoje, nesta oração, nós quebramos essa mentira espiritual com a verdade da tua palavra. O Senhor ouviu, e porque ouviu, algo já começou a se mover. A bênção não está distante como parecia. A bênção não está perdida no tempo. A bênção não foi esquecida. Ela está sendo liberada no momento certo. A tua palavra diz em Salmos 34, 17: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Pai, livra agora cada pessoa dessas angústias internas, das preocupações que não saem da mente, dos medos que voltam à noite, das inseguranças que tentam roubar a paz, e faz com que essa verdade se firme. Sua bênção chegou, porque Deus ouviu suas orações. Senhor,
E enquanto essa certeza se estabelece, nós também começamos a sentir que algo novo está sendo gerado. Não é apenas resposta, é recomeço. Não é apenas solução, é mudança de estação espiritual. A tua palavra diz em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá à luz, porventura não a percebeis? E muitas vezes, Senhor, nós não percebemos mesmo, porque estamos acostumados com o antigo, com o ciclo, com o padrão. Mas o Senhor está quebrando repetições. Pai amado, começa agora a preparar um novo tempo sobre cada vida aqui. Um tempo onde a dor não governa mais. Um tempo onde a ansiedade perde força. Um tempo onde a fé volta a respirar forte dentro do coração. A tua palavra diz em Lamentações 3:22-23: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. E isso nos lembra que sempre existe um recomeço em ti. Senhor, talvez alguém esteja entrando nesta oração cansado de sempre viver as mesmas lutas. Mas agora começa um deslocamento espiritual. Algo novo começa a nascer dentro da alma. Um novo tempo. Um tempo de portas abertas. Um tempo de respostas chegando. Um tempo de vitórias sendo liberadas. Pai, e enquanto essa transição acontece, nós também sentimos algo mais profundo. A vitória que o Senhor preparou será maior do que a expectativa que carregamos. Porque a tua palavra diz em Efésios 3:20: Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso muda tudo, Senhor. Porque significa que aquilo que esperamos ainda é pequeno perto do que o Senhor já preparou. Aquilo que imaginamos ainda não alcança a dimensão da tua promessa. Aquilo que pedimos ainda não expressa tudo o que o Senhor quer fazer. Pai, amplia a nossa fé nesta noite. Que a nossa expectativa não limite o teu agir. Que a nossa visão não reduza a tua promessa. Que o nosso entendimento não restrinja o teu poder. E enquanto permanecemos nesta oração, algo dentro de nós começa a descansar mais profundamente, porque sabemos que o Senhor não trabalha com limitações humanas. O Senhor trabalha com poder, com propósito e com perfeição. Pai amado, nesta continuidade da oração, nós sentimos o nosso coração sendo alinhado com o teu tempo e com a tua vontade. Já não queremos apenas respostas rápidas. Queremos a tua vontade perfeita. Queremos aquilo que vem das tuas mãos, mesmo que ultrapasse o que imaginamos. A tua palavra diz em Jeremias 29:11: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E isso nos acalma profundamente. Porque mesmo quando não entendemos o caminho, o Senhor já conhece o final. Mesmo quando estamos no meio da espera, o Senhor já está no fim da história. Pai, agora nós descansamos nessa verdade. A vitória que o Senhor preparou não é pequena, não é limitada, não é comum. Ela será maior do que qualquer expectativa que carregamos no coração. Porque o Senhor sempre surpreende, sempre ultrapassa, sempre excede. A tua palavra diz em Isaías 55:9: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E isso nos faz soltar o controle, soltar as previsões, soltar as tentativas de entender tudo. Senhor, há pessoas aqui que estavam tentando medir o agir de Deus com base no que já viveram. Mas hoje, o Senhor está quebrando essa limitação. O novo que vem de ti não cabe no passado. O que o Senhor está preparando não se compara com o que já foi vivido. Pai, levanta agora cada coração que estava desanimado. Levanta quem estava quase desistindo de orar. Levanta quem achou que não havia mais mudança. A tua palavra diz em Isaías 40:31: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E é isso que sentimos agora. Força voltando. Esperança renascendo,
fé sendo reacendida. Senhor, e enquanto essa oração caminha para o descanso, nós entregamos tudo novamente em Tuas mãos. O futuro, as decisões, os caminhos, as respostas, os sonhos, tudo, porque entendemos que o controle nunca foi nosso, e isso nos liberta. Pai, visita agora cada lar representado aqui nesta oração. Traz paz sobre famílias, traz reconciliação onde há distância, traz cura onde há dor, traz direção onde há confusão. A Tua palavra diz em Salmos 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é exatamente isso que sentimos agora. Socorro presente, não distante, não atrasado, mas presente, Senhor. E enquanto essa noite avança, nós descansamos com o coração em paz, porque sabemos que o Senhor ouviu nossas orações, está nos conduzindo a um novo tempo e está preparando uma vitória que vai além do que imaginamos. E mesmo sem ver tudo ainda, nós escolhemos confiar. Mesmo sem entender tudo ainda, nós escolhemos descansar. Mesmo sem sentir tudo ainda, nós escolhemos crer. Porque o Senhor continua agindo, continua cuidando e continua escrevendo uma história que termina em vitória. E seguimos em paz, ainda permanecendo diante da Tua presença, porque quando o Senhor começa a falar ao nosso coração, nós não queremos simplesmente encerrar, nós queremos permanecer. Pai amado, neste último mover desta oração, nós sentimos como se tudo o que foi liberado até aqui estivesse sendo selado dentro de nós. Não como emoção passageira, mas como verdade espiritual que se fixa na alma. A Tua palavra diz em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E isso nos traz descanso profundo, Senhor, porque não somos nós que sustentamos a obra. Não somos nós que garantimos o resultado. É o Senhor quem começou e é o Senhor quem completa. Pai, muitas pessoas aqui chegam ao fim deste momento com o coração mais leve do que quando começaram. Algumas chegaram carregadas de ansiedade, outras com pensamentos acelerados, outras com medo do amanhã. Mas agora existe algo diferente sendo formado dentro delas. Confiança. Uma confiança silenciosa. Uma confiança que não depende de ver, mas de crer. Uma confiança que nasce da Tua presença. Senhor, nós entregamos também esta noite nas Tuas mãos. Cada segundo de sono, cada pensamento que ainda virá, cada sonho, cada descanso. Porque sabemos que até enquanto dormimos, o Senhor continua cuidando de nós. A Tua palavra diz em Salmos 4:8, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E é isso que declaramos agora sobre cada pessoa que orou aqui. Segurança espiritual, emocional e física. Pai, se durante o dia houve batalhas, agora há descanso. Se houve ansiedade, agora há paz. Se houve dúvida, agora há fé. Se houve cansaço, agora há renovação. Senhor, que esta noite não seja apenas mais uma noite comum, mas uma noite marcada pela Tua presença restauradora. Que enquanto o corpo descansa, o espírito seja fortalecido. Que enquanto os olhos se fecham, o coração se abra ainda mais para a Tua paz. E se alguém aqui ainda estiver com o coração inquieto, visita agora, Senhor. Acalma pensamentos que não param. Silencia preocupações que insistem em permanecer. E traz aquela paz que ultrapassa todo entendimento. A Tua palavra diz em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E é essa paz que nós recebemos agora. Não uma paz frágil, mas uma paz eterna, que permanece mesmo no silêncio da noite. Pai, nós encerramos este momento não com despedida, mas com continuidade espiritual. Porque aquilo que o Senhor começou aqui, não termina aqui. Vai continuar nos sonhos, vai continuar no descanso, vai continuar no amanhã. E nós declaramos com fé: Deus está no controle, Deus está trabalhando,
e Deus já está preparando tudo aquilo que ainda vamos viver. E assim, em paz, nós descansamos em Ti, não como quem encerra uma oração, mas como quem permanece em Tua presença mesmo em silêncio. Pai amado, antes que esta noite avance totalmente para o descanso profundo, nós ainda voltamos o nosso coração para Ti mais uma vez, porque há algo dentro de nós sendo suavemente alinhado. Como se cada palavra que foi liberada até aqui estivesse agora se tornando paz real dentro da alma. A Tua palavra diz em Isaías 26:12: Senhor, Tu nos darás paz, porque Tu és o que fizeste todas as nossas obras por nós. E isso muda a forma como enxergamos esta noite. Não somos nós que precisamos resolver tudo. Não somos nós que precisamos controlar tudo. É o Senhor quem sustenta até aquilo que não conseguimos tocar. Pai, quantas pessoas chegaram até aqui carregando pensamentos pesados, algumas tentando dormir, mas com a mente ainda presa em preocupações, outras lembrando do dia que passou, outras pensando no amanhã e no que ainda não foi resolvido. Mas agora, Senhor, algo está sendo liberado. Descanso verdadeiro. A Tua palavra diz em Salmos 3:5: Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me sustenta. E é exatamente isso que nós declaramos sobre cada vida aqui. Que o sono não seja apenas físico, mas espiritual. Que haja descanso na mente, descanso no coração, descanso na alma. Senhor, e se houve guerra durante o dia, que agora haja silêncio. Se houve pressão, que agora haja leveza. Se houve medo, que agora haja confiança. Porque o Senhor continua sendo Deus, mesmo quando tudo desacelera. Pai, entra nos pensamentos desta noite, porque sabemos que a mente, quando cansada, ainda tenta continuar lutando. Mas hoje, nós entregamos também esse campo invisível ao Senhor. A Tua palavra diz em Provérbios 3:24: Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave. Que promessa poderosa, Senhor! Então nós declaramos: não haverá medo nesta noite, não haverá inquietação prolongada, não haverá angústia que permaneça. Apenas Tua paz, apenas Tua presença, apenas Tua segurança. Senhor, visita também os sonhos. Guarda aquilo que será sonhado, guarda aquilo que será sentido, guarda aquilo que será processado dentro do coração enquanto o corpo descansa. E prepara, Senhor, o amanhecer, porque sabemos que cada novo dia não nasce por acaso. Ele nasce preparado pelas Tuas mãos. A Tua palavra diz em Salmo 118:24: Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E mesmo antes dele chegar, nós já o entregamos a Ti. Pai, se alguém ainda estiver lutando contra pensamentos pesados neste exato momento, sopra agora uma paz profunda, uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que não depende de respostas, uma paz que simplesmente vem de Ti. E enquanto esta noite continua, nós descansamos com a certeza de que o Senhor não apenas ouviu nossas orações, mas já começou a agir em cada detalhe da nossa história. Nada está perdido, nada está esquecido, nada está fora do Teu controle. E assim, permanecemos em Ti, em silêncio, em paz e em confiança. Deus está cuidando de você enquanto você dorme, e mesmo quando tudo parece em silêncio, o céu continua em movimento ao seu favor. Pai amado, ainda permanecemos neste ambiente de paz, porque há algo que não queremos perder quando a oração termina: a consciência da Tua presença constante. Não é apenas durante a oração, mas também no silêncio da noite, no descanso do corpo, no repouso da mente. A Tua palavra diz em Salmo 139:7-10: Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que Tu ali estás também. Isso nos envolve completamente, Senhor. Não existe lugar onde o Teu cuidado não alcance. Não existe noite onde a Tua presença não esteja. Não existe coração que fique fora do Teu olhar. Pai,
nós entregamos novamente esta noite em tuas mãos, como quem sela tudo o que foi colocado diante de ti em oração. E se algo ainda pesa no coração de alguém aqui, nós pedimos, transforma esse peso em descanso agora. A tua palavra diz em Mateus 6:34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E isso nos ensina a soltar o futuro, a soltar o controle, a soltar a necessidade de resolver tudo agora. Senhor, há pessoas aqui que ainda tentam continuar resolvendo problemas na mente enquanto o corpo já pede descanso. Mas nesta hora, nós pedimos, acalma os pensamentos, silencia o excesso de preocupações, organiza o que está confuso dentro da alma e traz descanso verdadeiro, Pai. E se durante o dia houve palavras que feriram, lembranças que incomodaram, situações que trouxeram ansiedade, nós colocamos tudo isso agora diante de Ti. A Tua palavra diz em Salmos 147:3, sara os quebrantados de coração e lhes cura as feridas. Então, Senhor, visita agora cada ferida emocional que ficou escondida ao longo do dia. Aquilo que ninguém viu, aquilo que não foi falado, aquilo que ficou guardado no silêncio, e começa a restaurar por dentro. Pai, nós também descansamos na certeza de que nada está fora do Teu controle. Nem aquilo que entendemos, nem aquilo que não entendemos. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro. A Tua palavra diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé. E é isso que recebemos agora. Esperança renovada, paz restaurada, fé fortalecida. Senhor, guarda cada pessoa nesta noite. Guarda os pensamentos durante o sono. Guarda os sonhos. Guarda o descanso. Guarda a mente contra toda ansiedade noturna. E se alguém ainda estiver inquieto, nós declaramos que essa inquietação seja quebrada agora pela Tua presença. Que o corpo relaxe, que a alma descanse, que o espírito se acalme e que o sono venha como um presente do céu. Pai, nós não saímos da Tua presença, nós permanecemos nela enquanto dormimos. E assim, em paz, seguimos descansando em Ti. Senhor, enquanto esta noite envolve cada coração que chegou até aqui. Pai amado, neste momento final da oração, nós ainda intercedemos por aqueles que carregam preocupações mais profundas. Há pessoas que sorriram durante o dia, mas por dentro estavam cansadas. Há pessoas que tentaram manter a força, mas chegaram ao fim da noite com o coração sobrecarregado. E agora, Senhor, nós colocamos cada uma dessas vidas diante de Ti. A Tua palavra diz em Salmos 121:3-4, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Isso nos traz segurança absoluta nesta noite, porque enquanto nós descansamos, o Senhor permanece vigilante. Nada escapa ao Teu cuidado, nada foge do Teu olhar. Pai, nós entregamos completamente esta noite nas Tuas mãos. Cada pensamento, cada emoção, cada preocupação, cada família representada aqui, cada lar que agora está em silêncio. Que a Tua presença encha esses espaços com paz. A Tua palavra também diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que essa paz agora guarde cada mente inquieta, que ela silencie todo o medo, que ela substitua toda a ansiedade por descanso profundo. Senhor, nós também queremos agradecer. Obrigado pelo dia que passou. Mesmo com lutas, mesmo com desafios, o Senhor esteve presente em cada detalhe. Obrigado pelos livramentos que nem percebemos. Obrigado pelas forças que o Senhor renovou ao longo do dia. A Tua palavra diz em Lamentações 3:22-23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. E isso nos enche de esperança para o amanhã. Pai, agora nós declaramos fé sobre esta noite, que cada pessoa aqui durma em paz,
Que o sono seja leve, que a mente seja tranquila, que o coração esteja seguro em Ti. Senhor, visita também aqueles que precisam de um milagre específico, aqueles que estão esperando resposta, aqueles que precisam de direção, aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de restauração. Coloque agora nos comentários aquilo que você precisa entregar a Deus esta noite e escreva também o nome de alguém que precisa de paz para dormir. Vamos concordar juntos em oração. Pai, nós encerramos este momento não com fim, mas com descanso. Que o Senhor te conceda uma noite tranquila, que você descanse sob a proteção de Deus, que a paz do céu encha o seu quarto, a sua mente e o seu coração. Em nome de Jesus, amém. Agora descanse. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Deixe a presença de Deus acalmar cada pensamento. Deus está cuidando de você enquanto você dorme.